Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146-5052-5555. E hoje, mais uma edição Gente do MPD que Fala, parceria Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, hoje representado pela promotora de Justiça, doutora Fabiana Dalmas. Doutora Fabiana, prazer tê-la aqui. O prazer é meu, Zancopé, ouvintes que estão aqui conosco, nossos colegas aqui de mesa. Muito obrigada. Também conosco a doutora Laura Barros, que é procuradora do município de São Paulo. Prazer tê-la aqui, doutora Laura. O prazer é meu, agradeço muito o convite, sempre uma honra poder participar aqui das discussões. Também conosco a jornalista Alana Riso. Tudo bem, Alana? Tudo bem, obrigada pelo convite mais uma vez. Você é diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, correto? Abrage. Isso, Abrage. E é também conosco o cientista político Guilherme Donegá. Prazer tê-lo aqui, Guilherme. Um prazer, Zancopé, colegas de mesa. Você é integrante do Escritório da Transparência Internacional no Brasil. A gente diz que no Brasil as coisas nunca correm bem, né? Mas quando eu leio aqui internacional no Brasil, lá fora também precisa de transparência? Estamos presentes em mais de 110 países e a presença ela é necessária em todos eles. A pergunta pode parecer sem propósito, mas a gente reclama da nossa transparência sempre. Nos comparamos, dizemos que lá é tudo às mil maravilhas. Passou da fronteira com o Brasil, aí é tudo. Aqui é que não tem transparência nenhuma. Tem países piores que o nosso, acredite. Tem? Tem coisa inversa ainda? Tem uma escala inversa? A Transparência Internacional ela faz anualmente uma publicação que se chama Índice de Percepção de Corrupção. É uma pesquisa que avalia na experiência de especialistas de mercado e empresários o quanto um determinado país é percebido como corrupto. No total são 180 países que nós pesquisamos esse ano e o Brasil está na 96ª colocação. Ou seja, tem aí por volta de uns 80 países piores que nós ainda. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu por unanimidade senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e também o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, da acusação de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em processo ligado à Operação Lava Jato. O relator do processo, ministro Edson Fachin, argumentou que na época dos fatos, Gleisi não teria o poder de influenciar na manutenção de Paulo Roberto na Petrobras, pois não possuía mandato ou cargo no governo. Doutora Fabiana, doutora Laura, Alana Riso, Guilherme Donegá, Gleisi Hoffmann absolvida. Por favor. Bom, acho que, em primeiro lugar, o ponto é a votação, independentemente do resultado, ela é interessante porque ela avança em alguns pontos que são debatidos hoje na jurisprudência acerca do ponto corrupção e caixa 2. Com relação à temática de corrupção, o julgamento ele analisou que é necessário uma prova mais robusta, né? Acho que a visão do STF pode eventualmente ser questionada, levando em consideração os méritos da decisão, mas foi a decisão oficial que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. O ponto que eu acho que é relevante é que eles segregaram a corrupção do caixa 2 eleitoral, né, como tipificado pelo STF como falsidade ideológica vinculado com o processo eleitoral. Eu acho que essa diferenciação é importante, mas mesmo assim é importante que se pense em uma tipificação específica para o crime de caixa 2, que hoje ainda não existe no Brasil.
é uma interpretação do STF que fala a respeito da falsidade ideológica para fins eleitorais, mas que precisa ser melhor tratada aí nos próximos, nos próximos congressos, né? Bom, eu acho que também é importante a gente pontuar uma questão que está aí, né, meio que por pano de fundo, né, de toda essa discussão, que vem permeando todas as nossas discussões relativas à Lava Jato, enfim, que é a importância, o peso que se dá às delações, né, como lidar com isso. Isso ainda é um assunto muito novo no Brasil, a gente ainda não tem muita cultura, muita tradição de lidar com esse mecanismo. Então, claro, é uma mera delação? Até que ponto é uma mera delação? Ou realmente tem alguma substância? Quais os outros elementos que são imprescindíveis? Eu acho que esse amadurecimento, tanto jurídico quanto social até da questão, se faz muito presente em todas as discussões da Lava Jato, e vão trazer muitos outros reflexos, né? As delações estão se mostrando praticamente muito efetivas, né, um mecanismo bastante útil, mas também a gente tem que tomar cuidado com uma série de garantias que não podem ser negligenciadas, né? A gente ainda está vendo a questão das delações junto à polícia, como é que vai ser isso. Existe aí um longo caminho que a gente está dando os primeiros passos para ver como é que isso vai ser assimilado. Eu acho que isso aí vai ser ainda um dos grandes pontos polêmicos em toda essa questão da Lava Jato. A gente vai ouvir falar muito sobre essa questão. Eu acho que a Laura e o Guilherme trazem 2 pontos importantes. O Guilherme com a questão da tipificação no Caixa 2, que é uma demanda da sociedade. Estamos em ano eleitoral, eu acho que é um ponto de reflexão. Eu acho que o caso da Glaze e do Paulo Renato ajuda a gente a pensar um pouco como é que a gente quer desenhar para as próximas eleições, como é que a gente vai tipificar a Caixa 2. E o outro ponto que a Laura traz, que eu acho que é muito importante, é o papel das delações. A gente está em fase de amadurecimento, né, é o que a doutora Laura falou. Estamos numa fase de amadurecimento, de qual peso que a gente vai dar para a delação, de como é que elas vão permear todo o processo, né, não só da Lava Jato. Ontem teve uma decisão importante do Supremo. O Supremo decidiu que a Polícia Federal também está autorizada a fazer delações, e não só o Ministério Público. Então, tá cheio de novidade o tempo todo, né? Um processo em construção. É importante estar todo mundo acompanhando, né? É um processo em construção, e eu acho que também tem um ator aí muito importante que já tem uma certa novidade, né? Falamos em termos de história do Brasil, que é a sociedade civil. Né, a gente teve há pouquíssimo tempo a abertura das contas dos partidos políticos, isso aí foi uma super vitória, né, a gente poder acompanhar. Infelizmente, a gente ainda não tem muito arraigado a cultura de realmente acompanhar, exercer essa possibilidade de accountability enquanto cidadãos. Mas a possibilidade está aí aberta, e a tendência à medida que vamos discutindo esse tipo de assunto, a gente vai internalizando isso, vai acompanhando, vai cobrando, e daí eu acho que é um processo de natural evolução, sempre para melhor, no sentido de menos corrupção, mais integridade, mais transparência. Eu acho que é um processo, eu sempre falo que eu sou bastante otimista, não obstante a gente tenha alguns desgostos aí, né, meio que semanais, diários, eu acho que a gente está caminhando, está conquistando bastante coisa. Guilherme, eu vou acrescentar um item no que a doutora Laura se referiu com relação, né, quando é uma transparência que os partidos coloquem as suas contas, né? Mas quando eu digo que a transparência no Brasil não é assim um instituto que nós sabemos usar, quando se fala em transparência, as contas estão todas na internet. As pessoas não estão preocupadas com o que o partido apresenta. Eles vão lá para saber quanto ganha um funcionário público, quanto ganha esse, quanto ganha aquele. A transparência, é por isso que eu perguntei sobre se as pessoas aqui no Brasil já tinham consciência do que vem a ser transparência. Isso que a doutora Laura citou, né, os partidos estão se expondo, mas as pessoas não estão preocupadas com o partido. Eu tenho um dado super curioso, que conversando com alguns colegas que trabalham com portais de transparência de prefeituras e governos do estado, o que eu escuto é que uma grande parte dos acessos aos sites de transparência é exatamente para esse ponto, para ver o salário do servidor público. E eu acho que é um fato interessante, mas eu não acho que esse fato ele é significativo dentro do que é importante no aspecto de transparência, porque mesmo que a maioria dos acessos esteja sendo feito para essa finalidade, ainda existe uma quantidade importante de acessos que são feitos para monitorar contas públicas. E basta um acesso, basta uma organização da sociedade civil especializada dentro dessa temática analisar essa prestação de contas para potencialmente identificar irregularidades.
e já existem diversas iniciativas da sociedade civil. O Movimento de Transparência Partidária é um desses, que inclusive trabalhou muito próximo à abertura de contas, a determinação pelo TSE da abertura de contas dos partidos políticos. E existem também algumas iniciativas que trazem inteligência artificial para esse tipo de análise, que facilita muito a identificação de possíveis ilícitos. A Universidade Federal de Campina Grande é uma universidade que trabalha muito dentro dessa temática. A Operação Serenata de Amor também trabalha muito dentro dessa temática. Então, basta um acesso e basta a sociedade civil em um momento estar organizada a ponto para dar visibilidade para esses pontos. Eu tenho até uma questão concreta, um caso que eu tive a oportunidade de trabalhar no começo da minha carreira, que dizia respeito, por exemplo, a gastos com viagens de vereadores. Então, a gente está vendo até agora na Copa o exemplo da seleção alemã de futebol que veio num avião de classe econômica, né? E aqui no Brasil a gente ainda tem, infelizmente, uma cultura de gastos muito exacerbados com luxúrias. Então, e foi através do acesso ao portal que um cidadão da cidade que eu estava trabalhando acionou o Ministério Público para essas providências. Então, a transparência, ela é fundamental e as pessoas estão começando, né? Eu sou promotora há 19 anos, eu acho que nós tivemos uma mudança de quando, no meu primeiro ano como promotora, aos 19 anos. Agora, tem uma certa percepção de que ninguém está acima da lei. A lei é para todos. Então, temos muito a avançar, nós temos que nos aparelhar, os órgãos públicos incumbidos desse combate à corrupção. Nós temos também que trabalhar isso na parte da educação, em especial nas escolas, né? Porque a corrupção começa dentro de nós mesmos. Quando eu estou dentro de um carro e eu corrompo um guarda ou um policial para não pagar uma multa, isso é uma forma de corrupção, então é o pensamento de corrupção. E a questão da transparência e da prestação de contas, que é muito presente no cenário internacional, que o Gustavo estava lembrando do comparativo nosso com os outros países, né? Então a gente tem que ir para esse lado. Gostaria só de fazer mais uma observação aqui, retomando, né, a sua provocação com relação à curiosidade, né, que é inerente ao ser humano. Não adianta, eu poderia me incomodar muito, né, porque eu sou uma funcionária pública, meu salário está ali. Claro que não é agradável saber que as pessoas estão, de repente, recorrendo à internet para saber quanto eu ganho. Mas isso, em larga escala, tem um impacto interessante também. Porque a gente está vivendo uma cultura do voyeurismo, né? Essa questão das redes sociais, todo mundo tem esse prazer de se exibir, de colocar onde está indo o restaurante, enfim. E por incrível que pareça, isso tem se mostrado, isso eu falo até como ex-controladora, como um importante mecanismo da gente investigar, da gente levantar, de repente, incompatibilidades de estilos de vida com salários de agentes públicos. Então, esse cruzamento vem sido bastante utilizado na prática, com frutos bastante positivos. Ou seja, como é que ele pode estar num hotel tal, num restaurante tal, com tanta frequência, sendo que o salário dele é esse? Acende uma red flag ali, uma luzinha vermelha, vamos ver se tem mais algum elemento. Então, acaba sendo muitas vezes um fiozinho por meio do qual a gente começa uma investigação que vai crescer. E eu acho que tem um ponto interessante também, que é você aproximar o servidor público do cidadão. Quando ninguém sabia o salário do prefeito, do vereador, você criava uma casta, uma separação, como se ele estivesse acima do bem e do mal, como a Fabiana falou. Quando você coloca ali, eu acho que tem um efeito também das pessoas poderem acompanhar isso, acompanhar o padrão de vida, acompanhar quanto ele ganha. Eu, quando estava no estado de Minas, a gente fez uma série de reportagens sobre salários de prefeito no interior de Minas. As pessoas não sabiam quanto o prefeito nem o vereador ganhava. Tinham salários, assim, absurdos. Uma cidade de 3 mil habitantes tinha prefeito que ganhava 25 mil. Eles mudavam a lei na calada da noite, mudavam a lei. Quando você perguntava ao prefeito, olha, não está publicado, a lei, você precisa publicar, né? O valor do salário tinha que ser publicado pelo menos por lei. Você fala, não vou publicar. Não vou publicar, ninguém precisa saber meu salário, não vou prestar contas. Então, acho que essa obrigação aproxima também os dois mundos, né? Ele passa a perceber que ele tem que prestar contas, inclusive, do salário dele, porque ele está servindo. Funcionário público. Ele é servidor, temporário, né? mas ele é remunerado pela população, exato. né? Então, acho que isso tem esse componente de aproximar também os dois mundos, que antes eram muito distantes e que no Brasil ainda é muito distante, né? Olha, com esse período de Copa, as redes sociais estão, né, colocando mensagens e mais mensagens vindos da Rússia, colocando as pessoas na Rússia até em situação de constrangimento.
Um dos torcedores brasileiros que aparece em um vídeo insultando uma mulher na Rússia foi identificado como o empresário e engenheiro Luciano Gil Mendes de Coelho. E o Luciano foi preso em 2015 pela Polícia Federal por desvio de recursos públicos e fraudes em licitação na Prefeitura de Araripina, em Pernambuco. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia divulgou nota de repúdio pela atitude do profissional. Um outro brasileiro, Felipe Wilson, que atuava como supervisor de aeroportos, foi demitido pela Latam. Pois não. Eu tenho uma opinião muito certa formada a respeito desse assunto. O comportamento dessas pessoas, no meu entendimento, viola diversos dispositivos legais. Inclusive a Convenção CEDAW, que protege a mulher da discriminação, porque você expor a imagem, a honra de uma mulher não é uma brincadeira. A gente tem que compreender a gravidade desse fato. Então, a prática de sexismo, racismo, hoje em dia não é mais tolerável. E as pessoas precisam compreender isso. Então, a associação, a qual eu sou vice-presidente aqui em São Paulo, a Associação Brasileira de Mulheres nas Carreiras Jurídicas, também lançou nota de repúdio ao comportamento dessas pessoas, porque nós entendemos que houve uma violação também da Constituição Federal Brasileira, do Código Civil, do Código Penal, e ofensa à honra dessa moça que foi exposta dessa forma. Certamente ela não sabia o que estava sendo gravado ali. Então, é preciso saber que os atos discriminatórios contra as mulheres tem consequências. E o Brasil é signatário de tratados internacionais. Então, não é uma faculdade dos brasileiros respeitar ou não as mulheres. Isso é uma obrigação jurídica que deve ser cobrada por nós, por toda a sociedade. Inclusive, na nossa nota de repúdio, nós tivemos vários comentários de homens, o que foi muito interessante, porque muitos homens também estão reprovando esse tipo de comportamento sexista. Eu, claro, compartilho da sua opinião, acho que é um absurdo, enfim, esse tipo de questão tem que ser combatida. E, mais uma vez, a gente vê um fenômeno interessante aí, porque, claro que isso sempre houve, isso sempre há, né? É um fenômeno muito comum esse tipo de situação. Mas isso ganha uma proporção realmente imensa e que, com certeza, os praticantes desse ato não estavam imaginando o alcance que isso teria. E daí, mais uma vez, o ganho, a importância dessas redes sociais, né, da internet, de como a comunicação está facilitada nisso. Eu fiquei muito impressionada, a GV já fez um estudo a respeito exatamente desse caso da russa, que diz que em 4 dias foram 55 mil tweets a respeito desse assunto. Ou seja, é a sociedade que está se manifestando, está dizendo que a gente não admite mais esse tipo de postura. Né? Coisa que há um tempo atrás simplesmente não se falava, e por não se falar, era tido como algo socialmente aceitável. Então, talvez a gente esteja vivendo um momento histórico, um marco, não, de agora em diante, qualquer pessoa que for fazer qualquer tipo de brincadeira nesse sentido, que na verdade não pode ser tido como uma brincadeira, por óbvio, vai pensar, às vezes, não, tem toda uma conotação aí que não pode ser levada como uma bobagem, né? Eu vi até algumas pessoas fazendo umas comparações interessantes, porque um dos moços envolvidos se identificou e se manifestou falando, tudo bem, eu me desculpo, mas quando a gente está bebendo, as emoções ficam um pouco mais exaltadas e tem muito mimimi. São desculpas que, de repente, eram usadas na época para justificar alguma postura de preconceito com relação à raça. Falando, não, mas é uma brincadeira, isso a gente tem que ter essa liberdade. Então, as pessoas têm que começar a ter exatamente qual é o peso do que elas dizem e qual é o peso dessa exposição. Né? Ela não está falando para 3 amigos numa sala fechada, ela está falando para o mundo, está se posicionando. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente está falando que a sociedade tem o poder de decidir o que ela aceita, o que ela não aceita mais. E a gente está vendo que esse tipo de postura absolutamente não é mais aceito. Alana, você é para deixar o Guilherme por maldade da minha parte. Isso é. Não, eu compartilho, né, da opinião das minhas colegas. É inadmissível. E eu acho que fica muito claro que o mundo mudou, assim. Esse tipo de comportamento não é mais aceitável, não é mais tolerável. E a reação... No primeiro momento, eu, né, que sou jornalista, falei assim, nossa, eu não esperava uma reação desse tamanho. E aí ontem fiquei muito refletindo, né, sobre o assunto
E talvez a gente precise desse tipo de reação para que não volte a acontecer. Talvez se a gente desse né, mas era só, tá, tudo bem, já aprenderam. Brincadeirinha. Se a gente, né, dosasse ali a reação, talvez isso voltasse a acontecer. Sim. Eu acho que dá um pouco esse choque ajuda na transformação, ele ajuda na mudança. E por isso eu acho que ele tem que acontecer mesmo. Não é uma brincadeira, é o que a Fabiana está falando. Tem convenção, tem tratado, tem uma base legal, tem uma base jurídica para esse tipo de caso, né? Guilherme, em outros tempos, o resumo seria: se foi só uma brincadeirinha. Eu acho que compartilho da visão das minhas colegas, fico contentíssimo que isso vem sendo discutido. Acho que aqui, naturalmente, a palavra é mais delas do que minha. Mas gosto muito da repercussão que vem tendo esse ponto, né? Acho que do ponto de vista de mídia, de atenção da sociedade, mas também do ponto de vista legal. Existe já hoje uma investigação do Ministério Público Federal exatamente por injúria, exatamente por conta do descumprimento da Convenção. E também existem ativistas na Rússia já tratando sobre essa temática e tentando fazer com que esses fatos sejam também investigados na Rússia. Então, acho que é interessante que isso está tendo repercussão e que isso hoje já não é mais bem aceito dentro da sociedade. E são exemplos como esse que vão fazer com que cada vez menos esses episódios aconteçam. Algo mais? A gente se preocupa muito com essa questão da rede social, porque é interessante que foi feita uma pesquisa e ela identificou que a maioria desses constrangimentos discriminatórios, eles são direcionados contra quem? As meninas e as mulheres. Então, são os nudes que vêm sendo divulgados na internet, são esses comportamentos como desse do futebol. Não é nada, eu passei só para um amigo. Eu repassei aquele nude. Isso causa problemas muito sérios, né? Então, as pessoas precisam compreender a gravidade que é repassar a imagem também dessa pessoa, ter a consciência que pode responder por isso, inclusive civil e criminalmente. Então, isso que eu acho que falta ainda um pouco dessa compreensão da gravidade, porque quando uma conduta é muito tolerada durante muitos anos, porque ela está enraizada na nossa cultura, demora um tempo para ela se transformar. Nós estamos vendo essa primavera feminista acontecendo, muito bem. Então, é muito bom fazer parte dela. Um assunto que está no dia a dia dos brasileiros, né, no meio da Copa, imagina-se que teremos aí algo que surpreenda a todos. A prisão do ex-presidente Lula dificilmente será reavaliada pelo Supremo Tribunal Federal. Magistrados da segunda turma, a turma que recebeu um novo pedido para que ele seja posto em liberdade, acreditam que o assunto já se esgotou com a decisão do plenário da Corte de negar habeas corpus ao petista. Lula depõe hoje por videoconferência na Operação Zelotes. Mas quando eu disse da expectativa, é que um julgamento de um ponto, né, envolvendo o presidente Lula no meio da Copa é que causa estranheza em tudo isso. Por favor. Doutora Laura, doutora Fabiana, Alana, Guilherme. Eu acho que já existe uma indicação dentro dos processos, dentro do processo como um todo, no sentido de que em primeira instância e em segunda instância foram identificados argumentos para a manutenção da condenação. Acho que nesse sentido, sim, existe essa indicação que talvez a condenação vá ser mantida. Mas é um ponto de valoração de prova, que agora vai ser feito pelos tribunais superiores. E acho que realmente temos que manter esse ponto aí em mente, acompanhando para ver quais são as implicações desse julgamento. Já, não sei como, mas já a informação, nessa segunda turma são 5 ministros, a informação de que 2 deles são favoráveis, né, à manutenção da situação como está, e os outros 3 é exatamente a indefinição desses outros 3 é que gera a expectativa. Eu acho, na verdade, assim, qualquer tentativa de prever o resultado, né, dessa nova decisão que está prevista para sair na semana que vem, na terça-feira, é bastante arriscada. Eu acho que qualquer dos cenários se delineia como bastante possível. Primeiro porque a segunda turma tem se mostrado, em alguma medida, com uma tendência mais garantista, se a gente for pensar no conjunto da turma toda.
Por outro lado, em algumas ocasiões, ela já decidiu também homenageando a decisão do Pleno, respeito ao Pleno que lá atrás já decidiu por manter a situação como está, por manter a prisão do ex-presidente Lula. A manutenção do colegiado, é esse o termo? Isso, exatamente. Voto pelo colegiado, isso, é isso? Exatamente, porque a gente está falando desses 5, né, ministros, que são essa segunda turma. Então, historicamente, se a gente for pensar em termos de precedentes desses juízes, desses ministros, a gente pode ver tendências dos dois lados, ou seja, a possibilidade dos dois cenários se concretizarem. Eu, pessoalmente, acho difícil que a situação atual seja alterada. Eu acho que, principalmente porque grande parte dos argumentos que estão sendo articulados já foram discutidos, né? O que a gente teria aí com um pouco mais de ênfase, que talvez não esteja tão esgotado em nível do STF, seria a questão da imparcialidade do juiz Moro, da questão da competência do Moro para apreciar questões relativas a um imóvel localizado no estado de São Paulo e não no Paraná, como é que seria essa questão aí do princípio do juiz natural. Mas, enfim, eu acho que esses argumentos, que, claro, estão todos articulados aí, eles não têm esse peso jurídico todo para alterar uma discussão que não é única, uma decisão que não é única, que vem sendo retomada, reiterada desde o início dessas discussões, desse julgamento relativamente especificamente ao triplex do Guarujá. Enfim, se eu fosse para arriscar um palpite, eu arriscaria que a gente teria manutenção do status como ele está hoje. Mas tudo pode acontecer, não é impossível que a gente tenha uma alteração semana que vem. Alana, você que é jornalista investigativa, né? O que eu me pergunto sempre tudo que a gente lê, né? São 5 juízes e 2 já se manifestaram. Eu não vi manifestação nenhuma desses 2. E nem pode haver. Claro. E nem pode haver. Então eu fico essa... Aí é a conversa de bastidor, o off, né? Mas eu acho que antecipar a decisão, né, de ministro é sempre arriscado, muito mais uma decisão do Supremo. Mas eu também acho que as chances no cenário de hoje são pequenas de fazer de uma grande mudança, assim. Mas a gente está falando de prisão de Lula, então sempre, né, a prisão do Lula sempre mexe com os ânimos, né, do país, sempre tem uma certa tensão e um certo suspense, né, toda vez que tem alguma decisão envolvendo o ex-presidente. Mas por enquanto, né, acho que os indicadores são de que, por não ter nenhuma grande novidade jurídica, eu acho que é um pouco o que a doutora Laura falou, né, não tem nenhuma expectativa de uma grande novidade no caso, né, nenhum novo argumento da defesa, parece que não tem nenhuma uma prova nova, alguma testemunha bomba, não tem nada que mude, né, esse cenário. Então, eu imagino, se fosse para arriscar um palpite, de que as coisas vão continuar do mesmo jeito. E eu acho que também é importante a gente lembrar que nesse imbróglio todo existem 2 aspectos principais. O primeiro é a questão da liberdade ou não liberdade do ex-presidente. A segunda é a possibilidade de candidatura dele, né? E essa segunda parte, que tem relação com a questão da ficha limpa, tal, vai depender, imaginando-se que tem alguma alteração, o presidente seja colocado em liberdade. Não automaticamente ele vai poder se candidatar. Isso aí vai depender da argumentação que for desenvolvida, de qual vai ser o cenário jurídico que vai se desenhar. Então, o imbróglio realmente é bastante complicado e a gente está aí num período já quase eleição, né? Quase limite, pelo menos, para a inscrição das candidaturas, que é agora em agosto. Então, doutora Fabiana, o que se questiona aqui é sobre a saída dele da prisão, mas não a anulação de todo o processo. O que os advogados querem é que ele acompanhe em liberdade até o julgamento do último recurso. Então, o que a doutora Laura falou não altera, ele continua ficha suja, condenado. Exatamente. Me parece que é absolutamente impossível prever o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir. Os juízes têm independência. No Estado democrático de direito é importante o respeito aos 3 poderes, ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, ao Legislativo. Acho que é fundamental. Não acho que dá para se afirmar com certeza, com base em especulação investigativa. Mas isso é só especulação. O que exatamente vai se delinear.
A lei da ficha limpa, ela é muito relevante, não só no caso do ex-presidente, mas para todos os políticos do Brasil. Nós queremos ver uma política mais limpa, com pessoas sem antecedentes por corrupção, por falta de ética. E o que a gente tem que lembrar também que é importante que essa regra seja aplicada de forma isonômica a todos os partidos políticos e a todos os políticos. É como eu disse no começo da minha conversa, ninguém está acima da lei no Brasil hoje. Então é isso, esse Brasil que eu quero ver para os meus filhos. Um Brasil em que ninguém esteja acima de ninguém. No final, assim, dentro do Ministério Público Democrático e também como promotora, me parece que é muito importante também entender e respeitar a voz popular. Eu acho que a população, numa democracia, é realmente quem deve gerir o executivo, né, e decidir quem é que vai governar o nosso país. Eu acho que a democracia até vem um pouco fragilizada. Nesses tempos nós vimos algumas manifestações a favor de formas não democráticas. Eu acho que a gente tem que firmar muito o pé nessa questão que os avanços que nós conquistamos com a democracia, nós não podemos retroceder. Nós temos que ter memória histórica e compreender que a situação, a população brasileira quem tem que tomar, no final das contas, no meu entendimento, as decisões a respeito do rumo do nosso país. Guilherme, e essas pesquisas que são divulgadas com frequência, né, trazendo o Lula lá na frente, em disputa com o Bolsonaro, num possível segundo turno, se ele está preso, como é que ele está em pesquisa? Porque as pesquisas não são espontâneas. São pontos interessantes, mas eu acho que foi tocado agora aqui em um ponto essencial, que é a mudança no Brasil, ela precisa ser muito mais profunda do que uma mera discussão tópica sobre casos específicos. Acho que o que é aplicável para um partido tem que ser aplicado para todos os partidos. A gente precisa ter um debate qualificado sobre uma mudança institucional que vai fazer com que essa luta anticorrupção que a gente vem vivendo desde 2013 até hoje, ela se perenize para o futuro do país. E, nesse sentido, a própria Transparência Internacional, ela trabalha em um pacote de projetos de lei que agora estamos oferecendo à sociedade, para que a sociedade conheça esse pacote, com exatamente esse intuito de fazer com que a lei valha para todos e que as regras aplicáveis no Brasil sejam similares às regras que são aplicadas em países que têm experiência de sucesso dentro da temática de combate à corrupção. Então, eu acho que quando a gente está falando da temática combate à corrupção, naturalmente, os casos pontuais são importantes, mas eles são sintomáticos. Eu acho que se a gente quer ter uma mudança mais profunda nos anos que virão, a gente precisa implementar mudanças sistêmicas. E aí eu até convido todos os ouvintes, todos os telespectadores a conhecerem a campanha Unidos contra a Corrupção, da Transparência Internacional, que pretende dar luz a esse tema e embasar tecnicamente discussões para que a gente melhore nosso ambiente institucional. Mas como mudar se nós estamos em plena Copa do Mundo, mas mais importante que a Copa do Mundo são as festas juninas? Não tem ninguém no Congresso, está todo mundo no São João, está todo mundo, se não está assistindo o jogo da Copa, está pulando fogueira, coisas desse tipo. Então, uma mudança teria que ser feita a partir desses que lá estão. Esse congresso ainda também ele é bem interessante, né? Porque ele tem muito gentil. Ele tem pouquíssimo interesse em realmente adotar medidas que vão melhorar esse ambiente institucional. A gente está colocando nossas fichas no próximo. Então, nesse momento, estamos dialogando com a população, colocando esses projetos às vistas da população, para que no próximo congresso seja um tema mais ativamente debatido. Eu caminharia também para uma sugestão, o Sancopé já me conhece, já até sabe o que eu vou sugerir. Realmente falta representatividade política da mulher nesse congresso. Eu não me sinto representada nesse congresso, nós somos de 10% a 14%. Isso, no nosso vizinho Argentina,
que aqui do lado nós somos 30% as mulheres. Então, falta representatividade, não só das mulheres, mas também de diversidade, que eu defendo bastante, que haja diversidade e respeito a todas as condições. Então, nós temos que ter mais diversidade. Um parlamento mais diverso, ele vai ser mais inclusivo. O nosso país é um país com uma desigualdade muito grande, desigualdade social, e a igualdade só vai ser para melhorar a vida de todos nós, diminuir os índices de violência, se a gente conseguir ter um parlamento mais diverso e mais inclusivo. Eu acho esse parlamento muito elitista e exclusivo. Eu preciso conversar com a Zilka Fialho. Eu só quero encerrar o que o Guilherme disse sobre este congresso. Essa frase é atribuída a diferentes parlamentares, né? Uns falam que é do Ulisses Guimarães, outro do ACM, mas diz assim: você não está contente com esse congresso que aí está, espere o próximo. Né? Zilka Fialho, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé, boa tarde, ouvintes e debatedores de Gente que Fala. Zilka, vamos falar sobre reforma trabalhista, uma proposta que busca desfazer diversos pontos dessa reforma já aprovada. E qual seria o motivo dessas mudanças? Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 8.112 de 2017, do deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, que altera diversos pontos da legislação modificados pela Lei 13.467 de 2017, conhecida como reforma trabalhista. Segundo ele, a reforma trabalhista é a mais cruel e nefasta de todas as leis da história do parlamento brasileiro. Torna-se imperioso que a Casa Legislativa volte atrás, reconheça o erro e restabeleça os direitos retirados do povo brasileiro. Também afirmou que o texto retirou dos trabalhadores uma série de leis históricas, um conjunto de proteção que dava harmonia ao mundo do trabalho. Mas, Zilka, o que se propõe alterar? Diversos pontos da consolidação das leis de trabalho, da CLT, que é Decreto-Lei 5.452 de 43, e da Lei número 6.019 de 74, que trata do trabalho temporário nas empresas, alterados pela reforma trabalhista. A primeira mudança é limitar a jornada de trabalho diária em 8 horas, e não em 12 horas, com 36 horas de descanso, como atualmente. A jornada semanal ficará em 40 horas, e não mais em 44 horas ou 48 horas com as horas extras. Mas, Ilka, um tema bastante controverso é sobre o tempo que se gasta no deslocamento de casa para o trabalho, que seria computado como hora de trabalho. Sim, o tempo do trajeto entre casa e trabalho passa a ser computado para fins de jornada, em caso como locais de difícil acesso ou sem transporte público. A rescisão do contrato de trabalho pelo texto proposto volta a precisar da assistência do sindicato e do Ministério do Trabalho para ter validade. Esse ponto ele foi retirado da reforma trabalhista, pela reforma trabalhista. E como ficariam casos de demissão? O texto limita a demissão sem justa causa para casos de dificuldades econômicas ou financeiras ou de reestruturação produtiva da empresa. A entidade precisa demonstrar as dificuldades e devem estar previstos limites da possibilidade de demitir em convenção ou acordo coletivo. Além da multa de 40% do valor depositado no FGTS do trabalhador, a proposta garante ao demitido sem justa causa mais 2% do FGTS por ano trabalhado. A demissão poderá ser declarada nula judicialmente, com o ônus da prova ao empregador. Mas quanto aos contratos por terceirização? A quarteirização ou subcontratação de empresas terceirizadas fica proibida como projeto. Além disso, o vínculo empregatício entre terceirizados e a empresa tomadora de serviço é configurado com repercussão sobre direitos trabalhistas e previdenciários. O texto também condiciona a empresa terceirizada a ter capital de no mínimo 250 mil com objeto social único. Atualmente, o capital mínimo é de 10 mil, com possibilidade de atuação em diferentes áreas, como limpeza e segurança, por exemplo. Agradeço a Zilka Fialho, que é superintendente de marketing da AFIPESP, parceria que o Gente que Fala mantém desde o início já há 18 anos. Zilka, uma boa tarde, Zilka. Boa tarde.
E hoje é a gente do MPD que fala, a nossa parceria Gente, que fala com o movimento do Ministério Público Democrático, hoje representado pela promotora de justiça, a doutora Fabiana Dalmas, também conosco a doutora Laura Barros, que é procuradora do município de São Paulo, a jornalista Alana Riso, que é diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e o cientista político Guilherme Donegá, que é do Escritório da Transparência Internacional no Brasil. Mas, Guilherme, que aqui o negócio é discordar. Se dizem que na Espanha que se há governo sou contra, né? Aqui é outra coisa. Os assuntos de todos os dias, né? A jornalista Michele Oliveira da Folha de São Paulo diz que durou poucas horas a falsa impressão de união entre os brasileiros. Terminou o Brasil contra a Suíça, as discussões começaram nos mais diferentes temas, né? Volta para casa, cabelo do Neymar, coisas interessantíssimas e importantíssimas para o nosso dia a dia. Doutora Laura, se assusta com... A senhora não acompanha o futebol? Poxa, não sou muito ligada em futebol, viu? Mas não vai. Amanhã nós temos um jogo 9 horas da manhã. Pois é. A Lana diz que tem uma agenda amanhã intensa. Intensa, tenho. Acho que o pessoal não está muito no clima, não. Pelo menos ao meu redor. Eu tenho uma sexta-feira cheia de trabalho. Hoje me perguntaram onde você vai ver o jogo. Não sei, acho jogo, que que jogo? Você não fez em casa. Você não fez a pergunta? Que jogo? Doutora Fabiana, está preparada para amanhã? Eu gosto de futebol, acho que é bacana, acho que o nosso país precisava investir mais em esporte, tem tanta molecada talentosa aí, por aí que a gente está desperdiçando, é uma pena que a gente retirou muitos recursos da educação, da saúde, do esporte, isso é realmente muito triste ver essa falta de recursos para essas áreas onde deveriam ir. E quanto ao cabelo do Neymar, realmente é o assunto, né? O namoro do Neymar, o cabelo do Neymar. Mas, de qualquer forma, eu acho bacana. São jovens que lutaram e venceram, então, aí. E o que eu gostaria de ver mais é o reconhecimento também do esporte feminino. Então, nós vemos ainda uma diferença muito de salário entre as jogadoras de futebol e os jogadores. Então, nós temos que incluir também um pouco dessa cultura do esporte feminino e valorizar, né? Então, quando a senhora fala de inclusão da mulher no Congresso, existem várias sugestões, entre elas uma cota no Congresso. Não é a cota que se faz hoje, que eu acho terrível, aquele negócio de ser obrigado que se tenha, quanto por cento? 30% de candidatas. Não, é uma inclusão, é uma cota para que as mulheres ocupem 20%, 10%, qualquer parcela que seja do Congresso. Então, aquilo lá são 70 deputados federais em São Paulo. Então, você teria 20 mulheres já, uma garantia de 20 mulheres representando o Estado de São Paulo no Congresso. Então, são todas essas propostas são muito interessantes, mas e para a inclusão, sempre na direção da inclusão, o Brasil ainda é um campeão, infelizmente, de violência contra a mulher. E nós temos estudos que demonstram que há uma correspondência entre falta de participação política das mulheres e violência contra a mulher. Há uma correspondência entre esses dois fatores. Então, é importante o fato dessa reserva de partido, que tem muitas candidaturas laranja, né, que colocam-se mulheres só para dizer que tem, realmente é uma coisa que a gente tem que investigar, tem que estar em cima, e todas as formas de inclusão me parecem que são boas. Eu gostaria que a gente não precisasse disso. Agora, a Convenção CIDOL mesmo prevê ações afirmativas, e a cota é uma forma. As pessoas perguntam, Lei Maria da Penha, por que não faz o Lei Mário da Penha? Por que não faz? Porque o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Nós não precisamos do Lei Mário da Penha, a gente precisa da Lei Maria da Penha. Infelizmente, gostaríamos que nós tivéssemos em 50% do parlamento e não precisasse de 10% de cotas, de 20% de cotas. Gostaríamos que nós não precisássemos ver tantas mulheres morrendo. Mulheres e meninas, né? Essa semana no interior de São Paulo foi uma menina de 12 anos.
Nós vimos no dia a dia, são crianças às vezes de 2, 3, 4 anos, né? Então isso realmente é uma coisa que a gente tem que transformar. Guilherme, pois não. Só queria pegar um pouco o gancho da doutora Fabiana para lembrar 2 pontos, assim, é ano eleitoral, então é um ano em que as pessoas têm a capacidade, têm o poder de escolher, então a representação feminina no Congresso passa também por nós escolhermos mais mulheres, né? Então, do mesmo jeito que a gente está aqui discutindo o voto consciente, não escolher um político fecha-sujo, não escolher, né, o político corrupto, que já foi, né, que está envolvido em casos de corrupção, passa também por a gente buscar esse parlamento e esse poder mais inclusivo e mais diverso. Então, passa por a gente também conhecer outros perfis de candidatos. Às vezes a gente está acompanhando há muito tempo, vota sempre no mesmo candidato, abre um pouco o leque, vai conhecer, conhece a mulher, conhece um outro candidato que você não conhece, para a gente poder garantir esse congresso, tá? Ano eleitoral, tá nas nossas mãos, né? Guilherme, um cientista político no momento da Copa, gostaria que toda aquela energia direcionada ao futebol viesse um pouco para a política? Não, sem dúvida. Eu acho que o momento eleitoral brasileiro, ele é um momento chave para a gente ter esses debates. E resgatando um pouquinho aqui o título da notícia que a gente está comentando, que é o esporte preferido do brasileiro é discordar, eu acho que é importante a gente se abrir a escutar pontos de vista diferentes. O Brasil e o mundo todo, ele vem sofrendo com uma polarização muito elevada, na qual se debate pouco ideias e se debate muito posicionamentos. Eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento eleitoral para debater ideias do que de fato vai ajudar o Brasil a atravessar os próximos anos, independentemente de visão ideológica ou matiz dentro das cores partidárias daquele determinado candidato. Quais são as ideias que estão por trás daqueles candidatos? E se as ideias forem boas, deixa a polarização de lado e se une em torno dessa ideia. E é um pouco também no que a Transparência Internacional vem trabalhando nesses últimos meses, que é tentar unir essas polarizações em torno de uma agenda anticorrupção comum que precisa necessariamente ser discutida nas casas democráticas nos próximos anos, para que a gente consiga garantir prosperidade, justiça, paz, dentre diversas outras coisas que são tão necessárias aqui no país. Quando eu falo de transparência, Alana, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta como se faz para saber salário de jornalistas que trabalham em órgãos públicos ou gabinetes parlamentares. Jaime, esses dados também são públicos. Os jornalistas que ocupam cargos públicos são servidores públicos ou estão, né, contratados, então procura o portal de transparência da sua cidade, da prefeitura, da Câmara, tenta achar. Se não tiver, pode fazer uma requisição oficial, usando a lei de acesso à informação. Esse dado, você também tem direito de saber esse dado, de conhecer esse dado. Guilherme, ele só confirma o que eu me referi há instantes. Preocupação é saber o salário. Mas o Gerson do Tremembé pergunta a você, Guilherme, por que a direita está ganhando espaço na América Latina? Bom, acho que direita e esquerda são posicionamentos ideológicos, os dois merecem seu espaço e os dois merecem ser debatidos. Um motivo, acho que existem algumas teses que estão por trás disso, mas eu acho que o que é relevante é que a gente não leve em consideração exclusivamente qual é a cor ideológica daquela determinada pessoa, e sim quais são as ideias que estão por trás daquela pessoa. Eventualmente, pode ser uma pessoa que no campo político você discorde ideologicamente, mas que tenha uma ideia boa de ser aproveitada ali. E como usar essa ideia para ser debatida? Exatamente no ponto que eu estava colocando de diminuir essa diferença, esse espaço entre esquerda e direita no Brasil. O brasileiro sabe o que é esquerda e direita? Acho que sim. Eu vou colocar o exemplo que quando o Lula foi eleito, 2002, não é isso? Foi eleito uma jovem. Falou, agora que o Lula é de direita, eu falei, qual é a tua compreensão de direita ou de esquerda? Ele falou, não, porque ele foi eleito e agora ele está fazendo a mesma coisa que todos os outros. Então, o de direita é quem está no governo, não são as ideias, não são os conceitos. Por isso é que eu questiono se o brasileiro sabe o que é direita e esquerda. Hoje de direita e esquerda é muito mais difícil você ter essa definição clara do que era há centenas de anos atrás, né?
Sim, hoje você tem de vez em quando candidatos de esquerda que defendem pautas de direita e vice-versa, progressistas, conservadores em todas as matizes ideológicas. E acho que por isso é tão importante a gente acompanhar o programa do partido, para a gente acompanhar as ideias, né? Esses conceitos ficaram um pouco fluidos nos últimos anos, principalmente por conta de alguns partidos políticos que nos últimos anos deixaram muito claro que eles não têm nenhuma ideia, né? Não têm nenhum conceito sobre o partido. Era um grande jogo político, um grande jogo de poder. Então, eu acho que cabe a nós, né, como cidadãos, acompanhar, buscar essa informação. Acho que o do TSE, nas últimas eleições, eles já cobram, né, que o candidato apresente ali a proposta. Então, a partir dali, você consegue criar... Os candidatos sabem o que apresentar? Cabe a nós cobrarmos deles, né? Fabiana. É bem interessante essa discussão. Eu caminho no mesmo pensamento que o Guilherme. Eu acho que está havendo uma mescla. O que antigamente era muito direita, esquerda, hoje em dia é uma mescla. E o mais importante da gente tirar é quais são as propostas que vão atender às necessidades do povo brasileiro. Eu acho que isso é importante. A colega, a doutora Laura, tocou na questão do voyeurismo. E realmente é isso, as pessoas estão mais preocupadas em achar que vão ganhar dinheiro na política, achar que vão se dar bem, que vão se exibir, do que com o povo, com as pessoas. E enquanto isso, as pessoas morrem, né? Então, isso é muito, muito triste. Agora, quando um pensamento extremista vai tomando corpo, eu estou muito chateada essa semana, até tinha pedido para incluir na pauta essa questão, com a separação das crianças brasileiras, das suas mães, que é uma posição extremista, poderíamos dizer, classificar de direita, com essa posição que nós estamos vendo. Então, eu gostaria de fazer... Estados Unidos, né? Eu gostaria de fazer um apelo ao governo brasileiro, do qual até eu faço parte como promotora, mas não nessa parte internacional, para que intervenha a favor dessas famílias, né? As famílias que estão lá sofrendo essa situação e, claro, as famílias, nós temos que acolher essas pessoas aqui no Brasil também. Falta visão humanitária para a humanidade. Essa coisa de separar mãe de filho é cruel. É realmente uma coisa que viola todas as convenções de direitos humanos e a gente não pode aceitar. Eu queria só deixar algumas considerações. Primeiro, quanto a essa questão de direita e esquerda, né? Eu acho que não dá, claro, a gente se descolar da questão cultural, né? Nós, como brasileiros, temos aí a nossa alma latina, e eu acho que os brasileiros têm uma tendência a achar os seus heróis, colocar cara nas coisas, né? Tem que ter um rosto na ideologia. Então, a gente sempre acaba vinculando determinada pessoa a determinada ideologia. E quando se fala de política, quando se fala de direita e esquerda, as pessoas normalmente completamente desvinculam essa discussão, por exemplo, do tamanho do Estado, de quais são as funções do Estado, que é o aspecto mais basilar dessa questão de ser direita ou de esquerda. Ninguém para pensar qual é a opção do Estado que eu quero, que eu defendo. Então, esse conhecimento, essa intimidade que precisa se criar, claro, eu reconheço, tem barreiras culturais, a gente tem problema sério de falta de educação, mas as pessoas precisam começar a se concentrar no que realmente interessa, e não na figura do fulano ou do ciclano que está na mídia todo dia, né? E então toda essa discussão faz com que, no meu modo de ver, nos coloca como cidadãos numa postura de assumir um pouco também essa responsabilidade, né? A gente também, mais uma vez, tem a cultura de jogar todo o peso na democracia representativa. É o parlamento, é o presidente, é o prefeito, claro, eles têm uma função primordial. Mas é a sociedade civil nesse jogo? Qual é o peso que a sociedade civil tem que ter? A gente não pode esquecer que a própria lei anticorrupção foi resultado da pressão popular. Os movimentos, as jornadas de julho de 2013, ali foi o que desencadeou todo esse processo. Então, o cidadão tem um papel muito importante, né, de se engajar, de tapar e de conhecer o que está discutindo. Não é o fulano ou o ciclano que estão disputando, é o país que eu quero para mim, a noção de país que eu tenho para mim. E isso é uma coisa que tem que ser levada muito a sério. Eu acho que vale a pena também a gente registrar. A lei orgânica do município de São Paulo, nesse ponto, ela tem um dispositivo que é muito avançado, que traz uma obrigatoriedade do prefeito não só observar o plano de governo apresentado quando das eleições, mas também ser responsabilizado, inclusive em última instância, podendo perder o mandato por não cumprir o que se comprometeu. Existe uma proposta de uma emenda constitucional nesse mesmo sentido, ou seja, a rigor, no meu modo de ver, seria um dispositivo que seria dispensável.
né? Culturalmente, a gente já deveria exigir isso dos nossos governantes. Mas já que a gente ainda não tem essa cultura, a Lei Orgânica de São Paulo incorporou expressamente essa previsão e tem consequências jurídicas. Eu não posso ir para a TV prometer o que eu quero sem um substrato sólido e depois a gente vê como é que fica, né? A coerência é uma palavra que eu acho que falta muito no nosso país. Nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. O Guilherme, você conseguiria em 30 segundos esclarecer um ponto? As eleições em 2 turnos são feitas para que as tendências disputem, não é? O objetivo que é o governo. Aqui no Brasil vão 2 de esquerda para o segundo turno, então não tem uma consciência do que é dessas propostas. Eu acho que, como a Alana bem colocou também, hoje as visões ideológicas elas são mais fluídas e não existe candidato claro de esquerda, candidato claro de direita. O que eu acho que é importante é que a população, como também foi bem debatido aqui, identifique quais são as propostas que estão por trás de cada um dos candidatos, identifique se esse candidato é um candidato que tem passado limpo, que tem compromisso com democracia e se ele vai defender de verdade pautas que vão fazer com que o país melhore nos próximos anos, dentre esse ponto a pauta anticorrupção. Agradecendo ao cientista político Guilherme Donegard, a jornalista Alana Riso, a procuradora do município de São Paulo, doutora Laura Barros, participando desta edição de Gente do MPD que Fala, hoje representada pela promotora de justiça, doutora Fabiana Dalmas. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.